Olá, queridíssimos alunos, caríssimos internautas. Passaram bem o domingo? Levando em consideração a prova de História Geral, imagino que sim. Eu sou o professor Duíque, da equipe do CPV Vestibulares. Estou aqui para discutir as questões da prova da GV Economia deste domingão. A gente tem aí 7 questões de história para discutir, questões bastante abrangentes, enfocando antiguidade, Idade Média, moderna e contemporânea, ressalva feita para a presença já tradicional de uma questãozinha também sobre história da África e sobre história da América Espanhola. Vamos às questões. Na primeira, a questão de número 46, temos uma pergunta a respeito da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é aquela onde as cidades da Liga do Peloponeso, lideradas por Esparta, vão combater Atenas e a política imperialista ateniense. Este imperialismo ateniense, por sua vez, está ligado ao período de apogeu, ao período clássico da cidade de Atenas, onde o desenvolvimento cultural, onde a pujança econômica e o avanço das práticas democráticas eram uma realidade. É interessante, porém, frisar que se o aluno lembrasse de quem venceu a guerra, por exclusão, ele também resolveria a questão, né? A alternativa correta, a alternativa A, onde temos aí que a origem da guerra se encontra num momento especial da história ateniense, o momento de desenvolvimento da democracia. A questão seguinte, uma questão relacionada à história da África, onde o texto resolvia a pergunta, né? É interessante frisar que não é este o primeiro ano no qual a prova da GV Economia cobra do aluno esta capacidade de interpretação de texto, né? A pergunta trata do contexto apresentado, o Império Português, ou no contexto apresentado, o Império Português mudou a sua estratégia política. O que o texto diz sobre a estratégia política do governo português? Ela estava baseada em missões diplomáticas voltadas aos soberanos africanos, como, por exemplo, os do Reino do Mali. A alternativa que se encaixava no texto, a alternativa C, onde se afirma que o Império Português reconheceu a presença de um Estado marcado por sólidas estruturas políticas, né? No caso, como eu já disse, o tal do Império do Mali. Tá legal? Na questão seguinte, a questão de número 48, temos novamente um texto, desta vez referente à Idade Média e à relação entre o poder religioso e o poder dos reis. A própria interpretação do texto, novamente, quase que resolvia a pergunta, onde o autor afirma, no caso o Papa Inocêncio, que o poder de Deus, o poder da Igreja, representa o sol, a autoridade sobre as almas. Estaria aí acima, seria superior ao poder dos reis, que representaria a lua, que representaria o poder sobre os corpos. O poder dos reis, tal qual o poder da lua, seria reflexo do poder de Deus, do poder da Igreja, do poder do papado. A alternativa correta, aquela que associava a tal situação à Idade Média Europeia. A alternativa D, o texto afirma ou o texto expressa uma determinada visão sobre as relações hierárquicas entre o poder espiritual e o poder temporal no mundo medieval europeu. Questão seguinte, a de número 50, novamente cobrando do aluno interpretação de texto. A respeito dos séculos 17 e 18, ou seja, os séculos do Antigo Regime, o texto afirma que há indivíduos, há classes e instituições e corporações que estão aí gozando de privilégios, que possuem aí imunidades em relação ao Estado e à monarquia. O privilégio ou a imunidade mais famosa, digamos assim, mais importante dentro do Antigo Regime, aquela que dava aos nobres o direito de não pagar determinados tributos, né? A isenção em relação a determinados tributos. Vale lembrar que tal situação é considerada também fator para a crise econômica que o Estado francês atravessa na segunda metade do século XVIII e, posteriormente, para a própria eclosão da Revolução Francesa. A alternativa correta, a alternativa E, que citava justamente o privilégio da nobreza, que não pagava tributos ao Estado francês, condição que contribuiu para o agravamento das finanças do país na segunda metade do século XVIII. Tá legal? E, para continuar, temos aí na questão de número 54, a comparação, já clássica em vestibulares, entre a história política brasileira e a história política da América Espanhola.
O texto faz referência ao fato de que a independência brasileira ela é diferente da independência dos outros países do continente, visto que aqui, como afirma o texto, a independência teria sido liderada pelos portugueses. O movimento liberal ocorre em Portugal, enquanto na América Espanhola a situação é diferente, né? Influenciada pelas guerras napoleônicas, influenciada pela perda de contato e dificuldades em manutenção das estruturas de poder da metrópole sobre as colônias, explode na América Espanhola a guerra de independência, né? A ruptura, a descontinuidade. A alternativa correta, a alternativa D, que fazia justamente menção às tais invasões napoleônicas, que desorganizam o contato entre a metrópole espanhola e suas colônias, dando espaço para que a situação fosse diversa, diferente daquela do Brasil, onde a família real aqui presente, né, na figura do rei e do príncipe regente, vão liderar o processo de independência. Tá legal? E para fechar a nossa prova de História Geral, a gente tem uma questão sobre o século XX, né, a única dentro desta prova, uma prova abrangente, mas que teve aí poucas questões relativas à Idade Contemporânea e História Geral. A gente tem uma questãozinha sobre a Primeira Guerra Mundial. Com todo o devido respeito, a questão mais decoreba da prova inteira, né? Sem texto para interpretar, sem conteúdo abrangente para lembrar, pergunta o examinador quais são as consequências, quais são as mudanças políticas no mapa europeu após a Primeira Guerra Mundial. Já a alternativa A tratava da devolução da Alsácia e Lorena, um dos principais motivos para a guerra entre França e Alemanha. Lembre-se que esses territórios foram conquistados da França pela Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, né, ainda no século XIX, e, na sequência, a criação do corredor polonês, né, uma das diversas medidas cujo objetivo era enfraquecer a Alemanha, o Império Alemão. Por hoje é isso aí. A todos os que foram bem, meus parabéns, boas provas e boa vida. A todos aqueles que foram mal, meus parabéns, boas provas e boa vida para você também. Tchau, tchau, pessoal.